Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos, queridos irmãos, já quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que vocês divulguem, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário. Tudo isso é muito importante para a expansão da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler hoje, no dia 24, nesta quarta-feira, é um texto conhecidíssimo de cada um de nós. É a parábola do semeador. O semeador que sai para semear a semente. Essa semente é a graça, é a palavra de Deus, que é semeada no meio de cada um de nós. O importante desse evangelho é a gente destacar duas coisas. Que Jesus mesmo explica a própria parábola mais à frente. Não é o texto que nós lemos hoje, não leremos na continuidade, porque amanhã será dia de São Tiago Maior. Então, nós não leremos a explicação que Jesus dá para a parábola. Mas aqui nós precisamos focar em duas coisas. Primeiro, o semeador, ele sai a semear. O campo é o mundo, como Jesus diz lá na explicação. Semeador é Deus, que semeia a boa palavra. Ele lança a semente ao mundo, a todos. E aqui o evangelista nos fala de 3 terrenos e depois fala de um quarto terreno que produz 3 instâncias de fruto diferentes. Um dá 30, um dá 60 e um dá 100. Ora, então tem 3 terrenos que não produz fruto algum e tem um terreno bom que produz fruto, mas mesmo nesse terreno bom, com a mesma semente, ele produz frutos diferentes. Então nós precisamos entender aqui as duas situações que o Evangelho está querendo nos dizer. O primeiro terreno é o terreno da beira do caminho. E Jesus diz que são aqueles que ouvem a palavra e vem o demônio e rouba a palavra semeada no coração. Então é aquele que ouve a palavra com distração. É aquele que não leva a sério a profundidade da palavra. Aquilo é como se entrasse de um lado e saísse pelo outro. Aquilo não causa efeito na pessoa. A pessoa até escuta. Ela está ali, ela escuta, ela se presta a escutar, mas não deixa que aquela palavra ela venha transformar o seu interior. Então, como aquela semente lançada à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não dão a total atenção à palavra, então vem o demônio e ele rouba essa palavra que foi semeada no meio de nós. E isso é muito comum, isso acontece demais. O demônio vem roubar a palavra semeada. Quando ele não vem roubar, ele vem causar confusão. Ele vem bagunçar o coreto para que as pessoas ou entendam de maneira errada, e aí ele está roubando a palavra do coração, ou que a pessoa faça uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, também é um jeito dele estar roubando a essência da palavra. Então, de alguma maneira ou de outra, aqueles que ouvem a palavra com falta de humildade, não com as disposições necessárias, então corre o risco de um maligno vir
e roubar a palavra. Depois aquele que recebe a palavra no terreno de pedra. Quando bate o sol e a planta, como ela não tem raiz, ela é de superfície, então ela não consegue produzir frutos. Ela morre, seca ali mesmo. Jesus diz que são esses aqueles que ouvem a palavra, mas quando vem a tribulação, quando vem a prova por causa da palavra, então eles abandonam a palavra e essa palavra ela é sufocada e essa planta ela não consegue dar fruto algum. E o terceiro terreno é aqueles que recebem no terreno de espinho. Jesus diz que os espinhos são as riquezas, a facilidade desse mundo, porque o evangelho requer de nós porta estreita, e como nós não queremos porta estreita, como a gente muitas das vezes está numa lei cerebral, aquela lei que é foge da dor e busca o prazer, que é uma lei do cérebro, né? Então a gente, quando vê as riquezas, as facilidades, né, o que é mais cômodo, né? Quem vai querer perseguição, quem vai querer viver uma vida austera, uma vida mortificada, como na realidade é muito melhor ter o mais fácil, porque o meu cérebro está dizendo para mim que aquilo ali é o melhor para mim, e de fato é o melhor mesmo. Só que o evangelho nos leva para a porta estreita. Então esses são os 3 primeiros terrenos em que a semente de Deus ela não produz fruto em nós. A graça que a gente recebe do batismo, ela não produz fruto algum quando nós estamos num desses 3 terrenos. Sem atenção à palavra, ou quando nós, por causa da perseguição e da tribulação, a gente sufoca essa palavra, ou quando as facilidades desse mundo, o apego aos bens materiais, ao dinheiro e a tudo mais, isso nos leva também para longe dos frutos que essa palavra ela quer produzir em nós. Mas depois tem algo muito curioso. Diz a palavra que tem um terreno bom. E esse terreno bom, ele produz fruto. Talvez, meu irmão, minha irmã, você seja esse terreno bom, que está produzindo frutos. Só que veja, o evangelista São Mateus, ele diz que um produz 30, outro 60 e outro produz 100%. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele vai dizer que os que produz 30 são os casados, os que produz 60 são as virgens e os que produz 100% são os mártires. Então, quando tem uma virgem e Marte, imagina, né? É fruto abundante. Isso para a gente entender algo, né? Essa explicação de Santo Agostinho nos ajuda a entender algo. Que quanto mais nós formos generosos, mais nós vamos dar frutos. A santidade não é fazer aquilo que nós estamos obrigados. Cumpra os 10 mandamentos, então você já é santo. Não. A santidade é a generosidade do coração. É fazer mais, muito mais do que aquilo que é pedido. E a caridade, então, ela vai crescendo por fervor. Não por adição, como ensina Santo Tomás, mas ela vai crescendo de uma maneira profunda na nossa vida. Então, isso significa dizer o seguinte, que aquela fala que a gente ouve por aí às vezes, né? Pra que isso? Pra que tudo isso? Meu irmão, minha irmã, essa fala não santifica ninguém. Se a gente começar a colocar isso também, nossa, mas pra que isso? Pra que mortificação? Pra que tanta mortificação? Pra que tanta abstinência disso, daquilo? Pra que isso? Pra que adoração ao Santíssimo de madrugada? Pra que levantar 4 horas da manhã para rezar rosário? Pra que fazer jejum? Pra que participar da missa, se possível, todos os dias? Então, quando a gente olha para isso tudo e diz, não precisamos de tudo isso, então isso não santifica ninguém. Porque o que santifica é a generosidade. Veja, olha a generosidade de alguém, por exemplo, que morre mártir por causa da fé. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que é a sua vida, por causa da fé. E por isso, ele produz, então, 100%. Isso está totalmente de acordo com a palavra. Jesus diz que se o grão de trigo que cai na terra ele não morre, ele permanece só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. Aqui nós estamos falando de morrer literalmente por causa da fé. E é céu garantido se o coração está com aquelas disposições.
Então hoje, meus queridos, nessa parábola do semeador, vamos pedir ao Senhor que, primeiro, que a gente não seja um dos 3 primeiros terrenos. De maneira alguma, nem o da beira do caminho, nem o de pedra e nem o de espinho. Que a gente seja esse terreno bom, aonde a palavra pode produzir frutos, mas, mesmo sendo um terreno bom, que o terreno do nosso coração seja um terreno generoso. Que a gente possa, a cada dia, crescer mais ainda na caridade sobrenatural. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.